Vamos dar uma olhada nessa máquina, né, nesse equipamento funcionando. Ele é um motor Detroit, tá? Motor Detroit diesel. E esse modelo de motor ele está aplicado em diversas tecnologias do segmento industrial. Ele está aplicado, por exemplo, em unidades de cimentação de poços, em unidades de flex tubo, slickline, wallline. Motores ciclo diesel estão em plantas de cimentação. Motores ciclo diesel estão em praças de máquinas, okay, de embarcações marítimas. Motores ciclo diesel estão em guindastes e rebocadores. Então, o campo é vasto de oportunidades. E o conhecimento ele é escasso, é um conhecimento de valor. E nós vamos aplicar uma técnica aqui agora. Imagine que eu chegue para você e entregue para você uma prova, e essa prova tenha muitas questões sobre motores ciclo diesel. Acredito que a tendência é a gente se espantar um pouco. Mas essa é a técnica. Então, eu vou apresentar para você aqui um exemplo da técnica, ok? Imagine que alguém chegue para você agora com uma prova e te entrega uma prova, e a prova está aqui, ó. Então, são uma prova aqui, essa prova tem, acho que, 100 e poucas questões. Tudo sobre motores ciclo diesel. Desde o nível básico até o nível de conhecimento de supervisão na ciência conhecida como motores ciclo diesel pertencente à termodinâmica, uma máquina térmica. O objetivo não é gerar um peso de conhecimento, mas uma aceleração de forma muito leve, tranquila, ok? E transmitindo segurança no aprendizado, para que isso aconteça e flua de uma forma muito fácil e comum quando você passar por um processo seletivo, quando você for fazer uma entrevista com o engenheiro, com o chefe, com o líder, ok? Então, toda vez que for questionado para você uma pergunta específica sobre motor e ciclo diesel, a tendência é que você esteja muito mais seguro, muito mais preparado. Então, nós vamos estar aplicando essa técnica com você a partir de agora, que é um motor diesel. Bem, vamos ao quadro e vamos avaliar didaticamente conceitos sobre motor diesel, ok? Então, analisando esse desenho aqui, nós chegamos a uma seguinte conclusão. Nós temos aqui um cilindro do motor, bloco do motor, pistão. E aí, imagina didaticamente, poxa, Sérgio, eu nunca vi um cilindro de motor, eu não sei o que é pistão, não sei nada disso. Não se preocupe, eu vou te mostrar aqui algo. E isso vai fazer diferença para você. Mas fato que, nesse momento, para responder o que é o motor diesel, eu quero que você visualize uma seringa, aonde o cara vai aplicar lá a injeção e ele puxa, aquilo enche com fluido e ele empurra, sai o fluido. Imagina que aquele camarada ali é um pistão. E o pistão ele tem um movimento de avanço e recuo. E esse cara aqui é o pistão. Uma hora ele está para baixo, uma hora ele está para cima. Uma hora ele está para baixo, outra hora ele está para cima. Movimento de avanço e recuo. Tá? E quando ele está para baixo, no ponto morto inferior, que é essa letra aqui, ó, PMI. PMI é o significado de um termo voltado à engenharia e estudos de motores ciclo diesel, que significa ponto morto inferior. Significa que quando o pistão começa a descer, chega a uma determinada posição que ele não desce mais. Ele não consegue descer mais. Então, ele para naquele ponto. Ele morre naquele ponto. Por isso, ponto morto inferior, PMI. E nós temos também, lá em cima, um ponto morto. Ó. Ponto morto superior. É o momento que o pistão sobe e chega lá em cima, ele não consegue subir mais. Ele para lá. E dali para frente ele não sobe, ele só volta a descer. Aquele ponto é chamado ponto morto superior. Ok? Bem, quando o pistão desce, semelhante ao pistãozinho de uma seringa, ele gera o que nós chamamos de pressão relativa negativa, vácuo. O vácuo, eu estou falando pressão relativa negativa, não é para complicar para você. É para te dizer que muitos termos de engenharia, de nível técnico, que são complexos, na realidade, são simples demais. Basta usar um termo simples, um termo didático. Exemplo, quando eu pego um refrigerante, coloco um canudo dentro do fluido
e eu faço isso, e você também, nós estamos succionando. E succionar é simplesmente a capacidade de gerar vácuo. Vamos falar succionar, sugar, né? Porém, é importante entender que, se eu estou em um processo seletivo, concurso público para a Petrobras, por exemplo, e uma questão fala que quando o pistão de um motor diesel ele se desloca do ponto morto superior para o ponto morto inferior, com a válvula de admissão aberta e a válvula de descarga fechada, o que ele gera dentro do cilindro? Ele gera sucção, ele gera vácuo. Mas se lá no concurso público a opção está escrita pressão relativa negativa, você tem que compreender que pressão relativa negativa é vácuo, para você marcar a questão certa. Ok? Tá? Mas e como descomplicar esse tal de pressão relativa negativa? Tá? Vamos descomplicar isso em um conceito também aqui, didático. Bem, a atmosfera, pressão atmosférica, o que é esse troço? Nós temos em volta do globo terrestre os gases, né? O oxigênio, nitrogênio, os gases nobres, tudo ali. E aquela massa, ela gera um peso sobre todo o objeto, sobre todo o corpo e sobre todo o ser humano que está sobre o globo terrestre. Se essa massa não gerasse esse peso sobre tudo que está sobre o globo terrestre, a gente sairia flutuando semelhante aos astronautas. Passa aquela massa de gases e quando ele sobe e ele está lá em cima, na ciência, sei lá, aeroespacial, eles dizem que o camarada está vagando no vácuo. Por que ele está vagando no vácuo? Porque não tem espaço, o espaço não tem fim. E também porque ali não tem pressão atmosférica sobre eles. Ele está no vácuo. Okay? E o vácuo é pressão relativa negativa.